a gestão de continuidade de negócios traz inúmeros benefícios. E quais são esses benefícios? Evidentemente, a preservação de faturamento, porque você vai, por mais que você tenha um cenário de disponibilidade de parte do seu processo, você tende a continuar operando. Então, você não deixa de atender a demanda que a sua empresa pode ter, tá legal? Então, você preserva o funcionamento e, evidentemente, totalmente correlacionado ao faturamento, tá legal? Você também mantém e garante a manutenção da experiência dos seus usuários, dos seus clientes, e isso aumenta a confiança. Ou seja, você pode ter um cenário na qual muitos dos seus pares deixaram de operar, mas você está operando. Olá pessoal, Thiago Labliuk falando, e hoje eu vou trazer um assunto super bacana, pessoal, super interessante, que tem ganhado pauta de empresas pequenas. Antes era assunto só para empresas grandes, por conta do investimento e por aí vai. E agora empresas pequenas já estão começando a pensar em estratégias para ter planos de continuidade de negócio. Pessoal, então esse é o tema de hoje. A gente vai falar sobre o que significa a gestão de continuidade de negócios, como que isso é importante e sempre foi importante para empresas grandes e por que empresas menores estão começando a dar atenção a esse tema. Tá legal? Então vem comigo, eu vou tratar esse tema hoje de uma forma mais leve, dar uma visão geral sobre esse assunto, para quem estiver assistindo esse vídeo possa ter uma noção maior do que significa esse tema, para depois poder explorar com maiores detalhes e também convidando você a comentar aquilo que eventualmente queira que eu detalhe um pouquinho mais. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. O que significa gestão da continuidade de negócios? Tá legal? Trata-se de toda a capacidade estratégica e tática que as empresas têm de se planejar e responder a incidentes ou cenários de interrupções de negócios, mantendo a operação funcionando, evidentemente com um nível menor de capacidade, mas se mantém funcionando. Para muitas, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar também um termo chamado resiliência operacional, que diz respeito a esse assunto de que a empresa, se tiver algum impacto na sua cadeia produtiva, tem um plano B, tem um plano C para continuar operando, talvez não na mesma capacidade de um cenário normal, mas não deixando de atender os seus clientes, tá legal? Eu tenho alguns exemplos aqui para esclarecer um pouco melhor com relação a isso. E alguns cenários de indisponibilidade que estão fazendo algumas empresas sofrer um pouco e isso impacta, evidentemente, pessoal, aspectos de faturamento, aspectos reputacionais, pode envolver questões relacionadas à privacidade de dados dos seus clientes, tá legal? Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu tenho aqui para dar sobre esse assunto, pessoal, diz sobre cibersegurança. A gente viu nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, um aumento frenético dos casos de ataque cibernético. E esses ataques, já diferente de décadas atrás, não têm o objetivo de invadir destruir a informação, muito pelo contrário. Esse assunto virou um negócio, que é o chamado sequestro de dados. Então você pode ter um agente cibernético entrando no seu sistema, nas suas bases de dados, ele vai criptografar todas as suas informações e vai exigir um resgate, um valor financeiro para depois liberar de novo os seus dados e aí você continuar a operar. A gente viu grandes empresas nos últimos 2 anos sofrendo com esse assunto e também pequenas empresas, porque esse assunto não é de exclusividade de grandes empresas. Tá na internet e você está exposto a ter esse tipo de problema. E quando a empresa sofre desse incidente, tem esse incidente com relação a sequestro de dados ou algum tipo de anomalia negativa no seu sistema de informação, você pode ter uma indisponibilidade. Sistemas param de funcionar, todo um fluxo de segurança pode parar de funcionar e aí você fica incapacitado de operar e fazer negócios. Então esse é um cenário de indisponibilidade que tem impactado e gerado muita dor de cabeça para muitos gestores nos últimos anos, tá legal? Um outro tipo de indisponibilidade diz respeito ainda a sistemas, mas diz respeito a uma situação na qual o seu negócio está dependente de um sistema e esse sistema está hospedado em um servidor, em um computador que esteja já sobrecarregado. Aí de repente esse computador pifa, ele chega no seu limite, ele dá um superaquecimento ou ele corrompe as informações que estão armazenadas nessa máquina e você vai ficar com o sistema inoperante. E isso pode ser um sistema de PDV, isso pode ser um sistema de logística, isso pode ser um sistema que gerencia os atendimentos dos seus clientes. E se isso parar,
você, por mais que esteja com as pessoas disponíveis para executar a atividade, não vai ser possível. Então, esse é um outro cenário que é possível de se ter em disponibilidade. Mais um exemplo, greve. Às vezes você tem um meio físico, você tem uma loja física e está dentro de um contexto que é palco de inúmeras greves. E aí a região fica interditada ou o acesso fica dificultado. Só de ter essa situação, as pessoas do seu negócio podem chegar um pouco mais atrasado ou nem chegar. E isso vai dar impacto com relação ao atendimento aos seus clientes, ou potencialmente pode gerar esse impacto. Então, é um assunto de um cenário de indisponibilidade. Seus parceiros também, você depende muito de uma empresa de delivery, ou seu business depende muito de um aplicativo de delivery. E esse aplicativo, porventura, deixa de funcionar. Por mais que seja remota a situação, pessoal, a temática de continuidade de negócios é justamente pensar naquilo que é o improvável, naquilo que eventualmente tem uma chance pequena de acontecer, mas se acontecer, vocês vão ter um plano de continuidade para isso, vão ter todo um planejamento, ações previamente estabelecidas, já exercitadas para que o seu corpo operacional flua bem, né? Um último exemplo aqui é pessoa-chave. Às vezes o seu negócio está começando agora, você depende de pessoas estratégicas e chave, muito conhecimento está junto dessas pessoas e você não investiu em processos, você não investiu em documentação, não houve tempo ou atenção para isso. O que pode acontecer são essas pessoas-chave sair da sua empresa e levar consigo todo o conhecimento e você certamente vai ter toda uma dificuldade de retomar a curva de aprendizado e isso pode e fatalmente irá impactar a performance do seu negócio. Tá legal? Só que esse é um tema, como eu disse, de cenários, de se pensar em cenários e se planejar ações para situações extremamente remotas. Né? Em alguns cenários, como cibersegurança, a gente tem visto que não tem sido tão remoto assim, a gente está com uma frequência um pouco acima do que a gente deseja, do que a gente espera. Né? A gente já está, de acordo com uma pesquisa da Ernst Young que foi feita esse ano, já temos 300% a mais do que o ano passado. Então, já demonstra um impacto gigantesco sobre esse assunto junto das empresas, tá legal? E por um tema ser tão importante e grandes empresas tempos atrás já investiam nisso, principalmente bancos, que têm os seus compromissos de liquidação das operações, dias úteis, etc., sempre tiveram toda uma estratégia para que quando tivesse greve, os seus principais colaboradores pudessem acessar de forma remota ou em outros prédios as instalações da empresa para continuar a trabalhar, tá legal? Mas mesmo assim, sempre houve muita crítica por parte de muitos gestores em pensar, olha, eu vou investir em um prédio de contingência, a gente vai falar um pouquinho do que significa isso, em planos, em ações de translado de pessoas, processos, etc. Isso tudo tem um custo, tem um investimento a respeito disso, e é um custo que para mim ele é desnecessário. Por quê? Porque eu invisto e nunca aconteceu. Será que realmente tem a chance de acontecer? Então, esse é um pensamento que é um grande obstáculo para que os gestores pensem em continuidade de negócio. Como a gente tem visto ultimamente muitos cenários ligados a esse tema, a gente já tem uma mudança no mindset dos gestores, em pensar, olha, talvez eu não consiga absorver todos os cenários de indisponibilidade, mas certamente alguns deles eu preciso prever. Ainda mais se o meu negócio estiver baseado no mundo digital. Então, por conta dessa mudança de mindset, os gestores começaram a dar maior atenção a esse assunto. Mas sobre os obstáculos de se investir nesse assunto. Então, eu vou trazer alguns aqui para você, gestor, que está tentando desbravar e iniciar essa jornada dentro da sua empresa, e você, investidor, que está começando a empresa agora e precisa e se chamou a atenção esse assunto para você, eu vou trazer aqui alguns obstáculos comuns para a implementação desse assunto. É justamente a falta de patrocínio para investir tempo, análise, planejamento, exercícios para cenários que não são tão frequentes, são remotos de se acontecer, por exemplo, desastres naturais, greves que seja, enchente, falta de luz e por aí vai. Outro obstáculo, investimento em contingência. Então, como eu disse, você tem
a necessidade de investir em sistemas redundantes, em processos de redundância de dados, eventualmente um prédio de backup, para caso esse prédio fique indisponível, as pessoas possam se dirigir para outro local. A própria pandemia foi um cenário de indisponibilidade para muitas empresas, na onde as pessoas foram obrigadas a ficar dentro de casa, ou a maior parte delas tiveram que ficar dentro de casa e não conseguiam ter acesso ao computador, por exemplo, que trabalhava no dia a dia, porque muitas empresas não tinham ainda a implementação do notebook. E ainda assim, não tinham o costume de se trabalhar em casa. Então, todo mundo teve que se adaptar rapidamente a ter um espaço dentro de casa para conseguir continuar trabalhando. Tá legal? Mas todo esse investimento, e muitas empresas não tinham, inclusive, capacidade de ter muitas pessoas conectadas de forma remota ao mesmo tempo, justamente porque isso carece de investimentos em infraestrutura. Tá legal? Então, esse é um grande desafio, é saber qual é o limite, ou o tom, ou o nível de investimento que é necessário para se investir nesses assuntos de contingência. Evidentemente, pessoal, que isso vai depender muito do valor agregado que você reconhece dentro do seu business. Então, se você acredita que a indisponibilidade é inaceitável, precisa saber que então vai ter sim um nível de investimento para manter estruturas redundantes e completamente online. Tá legal? Um outro obstáculo para que esse assunto também ganhe grande tração nas empresas diz respeito à disciplina. Disciplina em exercitar. Porque eu já vivi, pessoal, inúmeros cenários, já vivi e observei inúmeros cenários na qual a empresa se preocupa com o assunto, tem uma frente para isso, mapeia seus processos mais críticos, estabelece planos de continuidade para vários cenários de indisponibilidade. Só que esse cenário e esse planejamento não vale de nada se não houver exercícios. Porque se algum dia isso acontecer de fato, os gestores precisam saber o que fazer. E quanto mais treinados e quanto mais cientes do que fazer, mais rápido vai ser a recuperação dos seus negócios, da operação do seu negócio, tá legal? Então eu já vi diversos cenários na qual nos dias de exercícios de um determinado planejamento de recuperação, o gestor ele não quer ceder o seu tempo no seu final de semana e manda normalmente estagiários ou analistas, e está tudo certo em ser estagiário e ser analista um pouco mais júnior, mas mandam pessoas que não são as pessoas chaves e não conhecem o plano de continuidade. O que acontece chega no momento do exercício, não sabe o que fazer, não sabe qual sistema acessar, não sabe literalmente como executar a atividade em si, de algo que foi planejado e que foi estabelecido junto do gestor. Então, esse é um grande obstáculo, as pessoas encararem que isso é um assunto sério, porque eu já vi e parece que tem uma convergência. Os gestores gostam de se sentir críticos, eles gostam de se sentir importantes, mas quando tem que demonstrar sua própria importância, existe a omissão de patrocínio sobre esses exercícios. Então, esse é um grande desafio e recomendo que, caso você tenha esse desafio, crie um processo de divulgação de quem patrocina e quem não patrocina esse assunto. Somente com o exemplo e infelizmente que se for necessário pela dor, os gestores precisam dar atenção a isso, porque se porventura acontecer um cenário de disponibilidade, o board pode se sentir, a diretoria pode se sentir surpresa por demorar a recuperar um cenário de disponibilidade para algo que para ela, teoricamente, já estava mapeado, já estava planejado. Então é um ponto importante. Um outro desafio, pessoal, que diz respeito a este assunto, tem a ver com o turnover elevado das áreas. Então, você tem muita troca de colaborador, seja de maneira lateral entre as áreas ou para o mercado, as empresas perdem profissionais e esse conhecimento de continuidade vai junto. Então, é muito importante que esse assunto seja constantemente reforçado com os seus gestores, principalmente para aqueles processos que a sua companhia declara como sendo fundamentais para a operação continuar funcionando. Tá legal? Então é importante que não só questões de exercício, mas questões de relembrar, de retreinar e repassar o planejamento é muito importante. Então, esses são os grandes obstáculos para que esse assunto ganhe tração. Mas à medida que ele ganha tração, também a gestão de continuidade de negócios traz inúmeros benefícios. E quais são esses benefícios? Evidentemente, a preservação de faturamento, porque você vai
por mais que você tenha um cenário de disponibilidade de parte do seu processo, você tende a continuar operando. Então você não deixa de atender a demanda que a sua empresa pode ter, tá legal? Então você preserva o funcionamento e, evidentemente, totalmente correlacionado ao faturamento, tá legal? Você também mantém e garante a manutenção da experiência dos seus usuários, dos seus clientes, e isso aumenta a confiança. Ou seja, você pode ter um cenário na qual muitos dos seus pares deixaram de operar, mas você está operando. Eu já vivenciei como consumidor, pessoal, um cenário na qual, num dia extremamente comemorativo, um aplicativo de entrega de delivery deixou de funcionar, justamente nesse dia. Então, muitos estabelecimentos de restaurante, etc., não conseguiam entregar a sua demanda e foram obrigados a não operar naquele dia. O que impactou diretamente o estoque deles, porque eles se organizaram para ter um estoque maior para atender a demanda e tiveram um problema sério de entrega. Ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, eu vi pequenos restaurantes continuar a operar. Por quê? Porque eles tinham a sua própria capacidade de entrega. Eles contavam com o poder e a escala dos aplicativos, mas tinha sim o seu próprio time de entrega. E isso garantiu numa capacidade menor, mas ainda assim garantiu a entrega dos produtos. E isso gerou uma admiração, até uma confiança de quem foi salvo naquele dia com a entrega do produto que se esperava. Tá legal? Então, manter a experiência do usuário, isso gera confiança. Tá legal? Também gera confiança dos investidores. Por quê? Porque o investidor vê que a ideia é boa, tem tração, tem escala e tem continuidade. Então, performance e resiliência tem que andar de maneira muito próxima, porque a performance não adianta de nada se a capacidade de entregar essa performance está fora, se ela está com indisponibilidade. Agora, se você tem uma performance muito boa, com um processo que funciona muito bem, e mesmo que esse processo tenha algum problema, se ele tiver um plano de contingência, um plano B de continuidade, ele vai gerar uma performance não tão elevada quanto o processo oficial, mas ele pode sim garantir que a operação continue funcionando e isso vai gerar certamente confiança dos investidores, tá legal? Manutenção dos compromissos, ou seja, se você tem para aquele dia que honrar, executar uma série de pagamentos, executar uma série de compromissos financeiros, a resiliência operacional pode sim garantir que isso aconteça, tá legal? Eu já vivi cenários na qual em instituições financeiras onde o sistema caiu no final do dia por uma indisponibilidade, por um ataque cibernético e teve todo um plano B para que as operações continuassem a fluir, não na situação normal, mas continuassem a fluir de maneira muito tranquila. Então isso conseguiu fazer com que a empresa honrasse todos os seus compromissos e tivesse tempo depois para voltar a operar de maneira mais tradicional, tá legal? Então, isso transforma uma empresa mais resiliente. Então, todo esse processo certamente vai fazer com que a empresa seja mais forte e esteja preparado para cenários de indisponibilidade que o ambiente externo ou externo possa prover, tá legal? Mas existe um cuidado, pessoal, eu recomendo que sempre tenha um cuidado para que não vá com muita sede ao pote sobre esse assunto. Por quê? Porque senão você vai sobrecarregar ou corre o risco de todos os processos se tornarem críticos. Por quê? Como eu falei, alguns gestores, eles têm apego pelo que fazem. E dentro da visão deles, o que eles fazem é muito crítico. Afinal de contas, é a atividade dele. Então é importante que você vá de maneira muito bem cadenciada e pautada ao que o board determina que é mais crítico. E como ele pode determinar? Com base na sua estratégia, com base na portfólio de produtos, para você conseguir equilibrar a começar por aquilo que a companhia considera como sendo mais crítico. Tá legal? Então, tem que ter esse cuidado. Outros cuidados que se tem que ter para se fazer um processo adequado de mapeamento e planejamento de continuidade de negócio. É mapear de maneira priorizada, como eu falei, os processos que sustentam a estratégia ou os produtos mais críticos. Fez o mapeamento desses processos, sempre pense em trazer também quem são as pessoas mais críticas que fazem esse processo funcionar, se manter de pé. Se você chegar à conclusão que todas as pessoas são críticas, cuidado, porque o seu plano de contingência pode ficar mais caro.
Não significa que não seja uma verdade. Para empresas pequenas, talvez todas as pessoas ali sejam críticas de fato. Mas para empresas que têm já um staff maior, é pensar naquela situação que são as pessoas mais relevantes, porque é para essas pessoas e processos que você vai ter que planejar um plano para eles trabalharem de uma outra forma, de um outro lugar, de uma outra maneira, num cenário de disponibilidade. Tá legal? Outro ponto importante, não dar atenção a todos os cenários de indisponibilidade. Eu já vi situações, pessoal, na qual a empresa concentra esforços em apenas um cenário de indisponibilidade. Normalmente um cenário de indisponibilidade sistêmico, o que razoavelmente faz sentido, porque, enfim, a maior parte do business está no mundo digital, mas se você tiver todo um plano de continuidade para o seu sistema, mas o seu prédio fica indisponível e você não tinha pensado em uma logística das pessoas ou até mesmo em infraestrutura para acesso remoto, de nada vale o sistema ter redundância. Se eventualmente toda essa redundância acontece ou uma pessoa-chave fica indisponível, por qualquer que seja o motivo, a pessoa saiu da empresa, se acidentou, ela está indisponível, também não vale de nada. Ou as pessoas não sabem, eventualmente, a quem consultar, que documentação olhar, também não vale de nada. Então é importante, pessoal, que a equipe que esteja planejando isso faça uma sessão de análise de potenciais cenários de indisponibilidade que sejam mais relevantes para o seu negócio, mas não se concentre em apenas um, tá legal? Não ter plano de comunicação também é uma coisa que é um tiro no pé. Por quê? Porque uma empresa pode algumas pessoas identificar um problema sério que vai gerar indisponibilidade ou já gerou indisponibilidade e as pessoas, principalmente a diretoria, o presidente, tem informações picadas, desencontradas, o que, né, pessoal, em cenários de crise, que uma disponibilidade pode gerar uma crise, que é um tempo longo de disponibilidade, e aí que entra esses planos de continuidade, pode criar o pânico, pode criar aquela incerteza, aquela euforia negativa de todo mundo achar que é o fim do mundo. E às vezes é um assunto sério, mas se seguirem um plano que foi previamente estabelecido, vão sair do outro lado. Então é importante que tenham, claro, um plano de comunicação, desde o time tático até o time mais executivo. Isso é altamente recomendado justamente para evitar, principalmente, que uma informação desencontrada ou mal formatada vá ao mercado, porque isso gera desconfiança e isso pode ter impacto direto no valor da sua empresa. Tá legal? E o último ponto, pessoal, que certamente vai fazer com que dê errado esse assunto, é não exercitar. Não colocar em prática o seu plano de continuidade. Seja desde uma evacuação de um prédio, desde uma alocação de pessoas para outro prédio, desde acessar um sistema de backup, que é um outro link, acessar remotamente, não exercitar isso, não validar uma documentação, por exemplo, para ver se está claro o suficiente para uma pessoa que não entende do assunto dar continuidade, ou seja, não exercitar isso, certamente vai derrubar toda a sua estratégia de continuidade. Como eu disse, exercitar é um obstáculo porque muitos gestores não patrocinam isso, mas quanto mais preparadas as empresas são para cenários de disponibilidade, mais competitivas elas também se tornam. Porque as pessoas têm domínio total do que fazem e caso um meio não esteja disponível, é só mudar o meio, mas ela sabe o que tem que ser feito. Tá legal? Então, esses são todos os processos e o que não fazer para se tratar esse assunto. Agora, pensando no que eu recomendaria a prestar atenção, seria, primeiro, entender quais são a estrutura de áreas, identificar de forma priorizada quais são os processos que precisam ser mapeados e entendidos, tá legal? A gente sabe que os processos hoje têm uma mutação muito forte, mas eu tenho também uma grande certeza de que os mais críticos não têm grandes mudanças. Aqueles que estão dentro de um processo de experimentação e desenvolvimento, concordo que sim. Mas aqueles que são core da empresa, fluxo financeiro, fluxo contábil, fluxo de pagamento, etc., normalmente tem uma mutação menor. Tá legal? Então, eu recomendo que vocês priorizem esses processos a mapear eles. Entender quais são os ativos, os principais ativos de tecnologia, os principais sistemas que sustentam o seu negócio. Isso vai também dar um ponto de partida a entender quais cenários de disponibilidade podem estar inerentes aos seus ativos de tecnologia. E não só ativos de tecnologia, algum outro ativo, equipamento
que seja core para o seu business, tá? Pessoas críticas. Entender, junto do mapeamento de áreas e processos, quais são as pessoas consideradas como críticas, porque elas certamente estarão envolvidas dentro de todo um plano de continuidade. Fez esse processo de mapeamento de contexto, você parte para o processo de identificação de cenários e avaliação desses cenários. Então é pensar em todos os cenários que geram e podem gerar indisponibilidade para cada processo, para cada ativo. Um contexto que eu esqueci de falar, fornecedores, pessoal. Eu até divulguei um vídeo recente a respeito de fornecedores, de parceiros, riscos de terceiros, que eu recomendo que você veja, mas ele totalmente está correlacionado a esse assunto, porque o seu parceiro pode ser tão relevante para o seu business que é importante que ele também tenha um plano de continuidade. Talvez você exija isso em contrato, para que você não receba uma surpresa eventualmente num dia que ele deixou de operar e você está recebendo reclamações do seu cliente. Porque o cliente ele não segrega responsabilidades, ele está consumindo a sua marca. Ele não vai entender que você está fazendo a sua parte e o seu terceiro que deu problema, não. Ele vai gerar uma insatisfação muito grande que ele pode trocar você por um concorrente, tá legal? Então fez esse processo de contexto, tem que ir para o processo de identificação e avaliação. Então todo esse processo tem que se identificar os cenários de disponibilidade, que a gente pode chamar de riscos aqui, quais são os riscos de disponibilidade para cada um dos contextos que eu falei, fazer uma avaliação do quão provável é esse cenário de acontecer e de qual é o impacto que esse cenário pode gerar para a companhia. E isso já pode ser um índice de prioridade de ranking para dizer o que é mais crítico, o que não é mais crítico. Então é importante fazer essas sessões, esses debates de brainstorming, pensar quais são os cenários de disponibilidades mais prováveis, mais razoáveis para o seu negócio. Depois disso, é você avaliar o nível de importância dos seus processos, pensando no impacto que esses processos, se indisponível, gera para o seu business. E essa avaliação, pessoal, é normalmente conhecido como BIA, que é o Business Impact Analysis. Ele diz respeito ao quão crítico esse processo é para o meu negócio, considerando alguns drivers. Compliance, se ele está ligado a alguma questão regulatória, ou se ele fora do ar, eu posso ter um problema futuro por não estar verificando tal assunto. Clientes e serviços, evidentemente, se ele está ligado diretamente com a cadeia de valor de oferta de produtos para os seus clientes. E financeiro, se ele está relacionado a aspectos financeiros. Se isso pode gerar um problema de pagamento, de recebimento e por aí vai. Então você pode ter vários drivers e para cada driver você avalia qual é o nível de impacto a depender de faixas de indisponibilidade. Se em 2 horas é crítico, se ficar 4, se ficar 8, e aí o range de janelas, pessoal, vocês podem decidir. Tá legal? Eu já trabalhei em muitos lugares que não trabalham com range de horas, eles só determinam se um processo é crítico ou não. E aí corre o risco de todo mundo enviesar a ser crítico. Por isso que é importante talvez vocês pensarem em faixas de tempo, porque daí você consegue identificar que à medida que a crise, que a indisponibilidade vai aumentando, você vai tendo a luz da quantidade de processos que passam a ser críticos na linha do tempo. Tá legal? Feito todo esse processo, toda essa avaliação, que depois eu vou compartilhar e vou ensinar como fazer isso, tá legal? Aí você pode já identificar oportunidades de melhoria. Seja porque você identificou que o processo é falho em determinado ponto, seja porque nesse processo de mapeamento e avaliação você pode identificar já gaps, falta de documentação, falta de controle, enfim, algum monitoramento que poderia existir que não existe. Ou seja, nesse momento, antes de qualquer coisa, você já pode fazer esse processo de identificação e direcionamento de ações a melhorar o seu ambiente. Muito bem. Seguindo, então, depois que você fez o processo de definição de contexto, identificação dos cenários, avaliação e tudo mais, você começa a estabelecer, então, para aquilo que ficou priorizado, a depender do nível de impacto, a depender do nível de exposição, você começa a fase de planejamento. Tá legal? Nessa fase de planejamento, você começa a estabelecer, então, para cada cenário relevante, para cada contexto, começa a estabelecer um plano de continuidade de negócios. E o plano de continuidade de negócio, pessoal, pode ter 2 tipos de abordagem. Um sistêmico e um outro relacionado literalmente às áreas, ao corpo operacional da sua empresa. Então, para o pessoal de tecnologia que sustenta os sistemas, vai ter todo um plano para voltar e recuperar um sistema caso ele fique indisponível. Seja ativar um backup, seja ligar ele em uma outra nuvem ou ligar ele em outra máquina, não importa.
É justamente nesse momento que é debatido com a área de tecnologia em como reestabelecer esse serviço caso, hipoteticamente, o principal, o banco de dados principal, deixe de funcionar. Ou se o parceiro que eu dependo, que me sustenta de tecnologia, como é que ele pode fazer junto de mim esse processo de recuperação, tá legal? E também tem os planos de continuidade das áreas de negócio, que isso envolve não necessariamente sistema, pode ser um ambiente, como eu disse, de greve, o prédio está interditado, ou uma pessoa saiu da empresa, enfim, a energia acabou e aí, de repente, o no-break não tinha no-break, enfim, são mecanismos de energia reserva. Acabou tudo. Então, por onde a gente pode começar? Por telefone? Por celular das pessoas? Enfim, tudo isso pode ter planos que as áreas de negócio que eu coloquei no seu back-office, seu corpo operacional, podem ter dentro do seu planejamento a ser executado. Então, é o momento de planejar para cada cenário de disponibilidade qual é o plano de continuidade. Tá legal? Feito esses planejamentos, depois isso vai precisar ser validado e ser orquestrado dentro de um comitê de gestão de crises. Então é preciso também pensar em, caso aconteça uma crise, quem é que deve falar ao mercado. Porque pode ser que, enfim, seja tão exposto à situação que todo mundo perceba que o seu sistema caiu. Aí os jornalistas, uma série de pessoas podem ficar perguntando para o seu corpo operacional e essas pessoas darem informações desencontradas e isso virar uma bola de neve. Então é importante que se tenha essa preocupação em estabelecer todo um comitê de crises para que quando aconteça um problema, o corpo operacional seja comunicado, bem como o corpo executivo também seja comunicado. E eles saibam mais ou menos como dar uma resposta padrão para o mercado e com o tempo, à medida que tiverem maiores informações e maiores detalhes, darem informações cada vez mais assertivas. Isso tudo para não gerar desconfiança de maneira geral. Tá legal? Isso, quanto mais organizado esse processo, pessoal, garanto, certamente vai ser mais fácil sair de um cenário de disponibilidade de crise. Tá legal? Depois que você fez então mapeamento, avaliação, planejamento, chegou a hora de exercitar. Então é planejar e fazer exercícios esporádicos, cenários controlados em um momento que você possa fazer com que as pessoas nesse dia vão trabalhar num outro prédio para validar se o serviço de recepção daquele outro prédio, que às vezes é comercial, funciona ou se a pessoa não vai conseguir entrar. Trabalhar em acessos em sistemas de contingência, que é justamente esses sistemas apartados. Avaliar se a documentação é suficiente ou não. Enfim, exercitar exatamente o plano de continuidade, considerando as pessoas-chave, que são aquelas que, quanto mais exercitarem, mais impregnado esse planejamento vai ficar. Ao final de cada exercício, apurar feedback, apurar o que poderia ser melhorado, o plano de continuidade pode ser otimizado? Vamos repensar. Ou as pessoas não participaram ou não sabem o plano, então a gente precisa ter ações, seja de cultura até disciplinares, para as pessoas passarem a dar prioridade para esse assunto. Tá legal? Então, pessoal, esse para quem está começando já é um bom ponto de partida, porque você cobre de maneira geral o que você tem de crítico, você avalia e você planeja e exercita. Se você quiser dar um próximo passo, é você investir cada vez mais em sistemas que capturam potenciais incidentes, que sistemas que monitoram potenciais cenários ou situações que podem desencadear um cenário de indisponibilidade. Principalmente monitoramento de cibersegurança, monitoramento de mercado para verificar como que está questões de sindicato, economia e por aí vai. Questões relacionadas a monitoramento de pessoas, turnover, concentração de pessoas nas áreas consideradas como críticas e por aí vai. Ou seja, tem todo um processo de análise que possa antecipar um incidente e esse incidente virar crise. Esse é um processo mais avançado. Se você tiver condições também de ter pelo menos um canal na qual as áreas possam declarar incidentes, não que necessariamente aconteceram, mas que potencialmente na visão do gestor que está no dia a dia, ele já está enxergando que um sistema está lento, que um sistema pode cair, ou que ele está percebendo que o time está ficando sem ninguém e a empresa não está investindo de novo na reposição de pessoas, ou seja, você pode criar um fluxo de registros de incidentes. Tá legal? A gente sabe que isso é mais natural para empresas que têm um porte médio, grande, mas para a empresa que é pequena, se ao menos tiver um canal na qual eles possam ligar para uma pessoa e essa pessoa ser considerada como ponto focal a receber
esse tipo de relato é um bom ponto, tá legal? E pessoal, comunicação. Não deixe de sempre exercitar a comunicação, seja do início da implementação desse processo até em momentos de crise. Em situações de exercício, divulgar que o exercício foi feito, os resultados desse exercício, parabenizar e encher a bola literalmente de quem fez e quem patrocina esse assunto, porque isso gera bons exemplos, isso gera boa demonstração de comportamentos e isso certamente pode enriquecer a sua cultura. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Gestão de continuidade de negócio, então, é toda essa capacidade estratégica e tática da empresa continuar operando mesmo que o seu processo, uma parte dele ou todo, esteja indisponível. Tá legal? Quanto mais exercitar, melhor será para o seu business. Tá legal? Deixo aqui o convite, se você gostou do vídeo, deixar um like e também me procurar para a gente explorar e entrar em detalhes em determinado assunto aqui que vocês tenham interesse, tá legal? Muito obrigado, foi um prazer. Tchau, tchau.